Fala galerinha, professor Kevin aqui e hoje a gente vai conversar sobre aneuploidias humanas, né? Então, para você chegar na aula de hoje, é ideal que você tenha já visto a aula de meiose, tá? Que é uma aula que vai falar sobre como que eu formo gametas e tal, e ela é uma aula meio que base para a gente entender o que a gente quer falar na aula de hoje, certo? Então vamos embora, vamos para a nossa aula. Quando se fala de aneuploidia, galera, o que é uma aneuploidia? A aneuploidia nada mais é do que uma alteração de unidades de cromossomos, certo? Então são alterações que podem, né, acontecer ao longo do processo de reprodução humana, no qual você altera o número de cromossomos do filho, certo? Por que isso acontece, Kevin? Porque algum gameta acabou fazendo o processo de meiose errado. E ao fazer o processo de meiose errado, ele acaba fazendo uma não disjunção, tá? O que significa uma não disjunção? Significa, lembra do quiasma, né? Aquela estrutura de sobreposição? A não disjunção significa quando esse quiasma ele é mantido. E é o que acontece, você acaba não tendo a separação, e aí os cromossomos eles vão juntos para o mesmo local. Resultado disso, ao invés de eu gerar um gameta com 23 cromossomos, eu posso gerar um gameta com 24 cromossomos, ou posso gerar um gameta com cromossomos a menos, 22 cromossomos, e isso vai alterar justamente a célula final. Onde que a gente descobre, ou qual exame que a gente faz para descobrir se a criança ela tem ou não uma aneuploidia? Então, geralmente a gente faz o exame do teste do pezinho, tá? Então, no teste do pezinho, a gente é capaz de fazer essa imagem aqui, chamada de cariótipo. Cariótipo nada mais é do que uma descrição dos cromossomos de uma espécie, beleza? Aqui a gente está falando de uma espécie humana, né? Então, a espécie humana, ela é 2N igual a 46, não é isso? Então, ela é dividida em 23 pares de cromossomos, sendo 22 pares de cromossomos autossômicos. Kevin, o que é autossômico? Autossômico, galera, é quando eu tenho cromossomos que eles não têm informação sexual, tá? São cromossomos que acontecem do mesmo jeito no Kevin ou em uma mulher, tá? Por quê? Porque eles não têm nenhuma informação sexual. E eu vou ter um par de cromossomos que são sexuais, certo? Então, por exemplo, quando eu olho esse cariótipo humano aqui, ó, eu tenho eles numerados, né? De 1 até 22 aqui, ó. Ele está em ordem decrescente, tá bom? Então, de 1 até 22. 1 é o maior e 22 deveria ser o menor. A gente sabe que é o 21, mas foi um erro e a gente nunca vai corrigir isso na vida, tá bom? Então, 22 deveria ser o menor, beleza? O que acontece? Além disso, ele tem cromossomos sexuais. Por exemplo, aqui eu tenho 2 cromossomos X. Então, esse indivíduo aqui, ele é XX. Se ele é XX, ele é um organismo do sexo biológico feminino, certo? Quando a gente olha ali para o outro lado, o que a gente percebe? Que eu tenho ali os mesmos 23 cromossomos autossômicos, perfeito? Só que aqui eu tenho um cromossomo X e um cromossomo Y. Então, esse indivíduo é XY. E XY é do sexo biológico masculino. E é exatamente nesse tipo de exame que a gente é capaz de visualizar as alterações cromossômicas ali do indivíduo, tá? Quando a gente analisa, você percebe que os cromossomos eles têm formatos diferentes, né? E o que muda neles geralmente é a posição do centrômero. Então, quando o centrômero está no meio ali do cromossomo, você chama do cromossomo de metacêntrico, tá? Então, significa que o centrômero está bem no meiozinho. Eu falei para vocês na aula de mitose isso, né? Porque a gente sempre tem a mania de desenhar cromossomo metacêntrico, né? Quando a gente desenha um cromossomo, fala assim, desenha um cromossomo duplicado agora no teu caderno. Provavelmente você vai desenhar isso aqui, ó. Você vai desenhar isso aqui dessa forma, certo? Com essa união entre os dois, que é o centrômero, mais ou menos no meio, tá? Por que a gente desenha assim? Porque a gente gosta de colocar as coisas no meio, porque é mais bonitinho, tá bom? Mas tem outras posições, por exemplo, submetacêntrico, quando está acima do meio, acrocêntrico, quando está quase na ponta, telocêntrico, quando está bem na pontinha. Então você tem outras formas de aparecer, tá? Isso aqui é só uma classificação de cromossomo que às vezes aparece, às vezes não, tá? O que é uma euploidia? Então, hoje a gente está interessado com
a aneuploidia, porque é o que sobrevive no humano. Mas existe um outro processo que é a euploidia, que é você alterar todo o conjunto cromossomal. Ou seja, você tem gametas que eles são gametas que ao invés de ser haploides, eles são gametas diploides. E aí formam indivíduos que são triploides. Por exemplo, esse indivíduo aqui ele é triploide. Para cada par de cromossomo, ele não tem um par, ele tem um trio. Então, esse indivíduo aqui, ele é 3N, ele é triploide. Isso na espécie humana a gente não sobrevive, tá? Então, na espécie humana a gente não tem nenhum tipo de euploidia que sobrevive. Então, para a gente não é uma síndrome. Isso aqui gera malformações que elas são, né, elas vão abortar ali o indivíduo. Então, você não tem nenhum indivíduo que tenha nenhum tipo de sobrevida em relação a isso. As aneuploidias, por sua vez, que são essas alterações nas unidades, de fato, ela tem aqui já alguns casos. Então, como é que isso aqui acontece? Duas formas de erro. Pode ter um erro na meiose 1, que você tem a não disjunção, e aí na hora de separar, você não separa, ó, vai os dois cromossomos para um lado e o outro vai sem esse par cromossomal, o que gera gametas com mais de um cromossomo, certo? Ou você pode ter um erro na meiose 2, tá? Em que você teve aqui uma não disjunção das cromátides, gerando aqui um erro na meiose 2. Então, para onde for, não importa, beleza? Mas esse erro, depois da fertilização, ele gera o que a gente chama de trissomias ou monossomias. Trissomias, quando tem cromossomos a mais, quando acontece praticamente tudo quanto é canto aqui. Monossomia só tem uma, que é essa aqui, ó. Síndrome de Turner. É a única monossomia que sobrevive na nossa espécie, tá bom? Todo o resto morre, tá? Mas a monossomia de síndrome de Turner, ela sobrevive. O que você pode esperar dessas doenças, galerinha? São doenças muito severas, são alterações cromossomais muito severas, que gera, né, alterações fisiológicas muito severas, tá bom? Já foi chamado de aberração cromossômica, hoje não se chama mais dessa forma, tá? Hoje a gente chama só de aneuploidia ou de alterações cromossômicas, tá bom? Então cuidado para não usar esse termo antigo, não sei qual livro que você está estudando, mas não é legal usar esse tipo de termo, tá bom? Então hoje a gente só fala de alterações cromossômicas. São alterações que, pensa que eu estou alterando um cromossomo inteiro, tá? E aí se eu estou alterando um cromossomo inteiro, eu estou alterando um conjunto de genes muito grande. E é evidentemente que o indivíduo, ele modifica muito a estrutura corporal dele, tá? Então são mudanças muito profundas. A maioria delas, galera, não sobrevive por muito tempo. Então, por exemplo, quando a gente fala da síndrome de Down, que é o menor cromossomo, né, da nossa espécie, ele sobrevive por mais tempo, mas a maioria deles morre ainda bebezinho, tá? Então, realmente são tipo de alterações que são muito, muito, muito severas. Então, as alterações nos cromossomos sexuais e a trissomia do 21 são exceções, sobrevivem bastante, tá? Agora, quando se fala das outras, não sobrevive quase nada, perfeito? Por que que a gente tem esse gráfico, né? Frequência de alterações cromossômicas por idade da mãe, especificamente, tá? Por que não a idade do pai? Porque a idade da mãe, tá? Vocês se recordam lá na aula de gametogênese que a gente falou que a mãe ela libera apenas um gameta para a tuba uterina? Então é claro que na mãe você tem uma probabilidade maior de quando der erro, desse erro cromossômico de fato, né, ele ser proliferado, de fato ele gerar um novo indivíduo, certo? Enquanto que o pai ele produz milhões de espermatozoides. Então, por exemplo, a gente homem no processo de produção de gameta, é muito provável que a gente erre muito mais do que na produção de gameta feminino. Mas quando o homem ejacula lá, sei lá, 500, 600 mil espermatozoides ali dentro do canal vaginal da mulher, cara, desses 500, 600 mil, pode ser que 20 mil tenha erro, mas ainda eu tenho 580 mil sem nenhum tipo de erro de alteração cromossômica. Então, por mais que o número bruto dos gametas masculinos que são errados ali, né, são alterados cromossomicamente, ele seja muito maior, o percentual é muito menor, certo? E além disso, a gente está fazendo gameta todo momento. A mulher começa a fazer o gameta dela antes dela nascer. Então a mulher ela está vivendo a vida dela inteira com esses gametas lá dentro do ovário dela. Então, evidentemente que com o passar da idade, esses gametas eles podem sofrer algum tipo de alteração.
Então, por que a gente fala que gravidez acima dos 35 anos ela tem maior chance de alteração cromossômica? Porque a frequência muda muito, né? Uma frequência que até os 30 e poucos, 30, 32, 33 anos, ela é de 1 para 1000, né? Quando chega lá nos 35 anos, já dobra, vira 1 para 500, então já dobra a chance. Quando chega ali próximo aos 40 anos, já vira 1 para 100, 10 vezes mais chance do que quando mais novo. Quando chega acima dos 40 anos, já vira 1 para 50, tá? Então, assim, então evidentemente que ainda 1,50, galera, é 2%. Tá? 2% de chance de ter um filho com alteração cromossômica, perfeito? Mas é um número muito menor quando mais novo. Por isso que se faz essa associação, tá bom? Justamente por conta da mulher carregar esses gametas ao longo da vida toda, tá? Vamos lá, aqui um breve comentário sobre todas elas, né? Síndrome de Down, trissomia do 21, como é que a gente marca isso aqui no cariótipo? Sempre, ó, número total de cromossomos, 47. O sexo do indivíduo, a síndrome de Down dá nos dois sexos, então pode ser XY ou XX. E aqui você sempre tem que representar em qual cromossomo eu tenho a trissomia. Como a síndrome de Down é a trissomia do 21, vou me tirar aqui um pouquinho. Como a síndrome de Down é a trissomia do 21, então a gente sempre coloca o quê? Mais 21 aqui, certo? Então, síndrome de Down, trissomia do 21. A síndrome de Down é uma síndrome que é interessante porque ela sobrevive por muito tempo, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso. Tem a síndrome de Down, que ela é por mitose pós-fecundação, que a gente chama de mosaico, tá? Que aí uma parte do tecido do indivíduo tem as características de síndrome de Down e outra parte não tem, então a gente chama de mosaicismo, então existe esse tipo de caso, tá? Mas a maioria das síndromes de Down não é por mosaicismo, legal? A síndrome de Down ela traz algumas alterações corporais, alterações morfológicas. O olho fica mais apertadinho, mais puxadinho, né? Essa distância entre o lábio e o nariz, geralmente ela é mais reduzida, certo? Você tem uma linha medial única aqui na mão, então é normal da linha da mão ser uma linha única, certo? O polegar mais reduzido, o tamanho corporal geralmente é mais reduzido. Normalmente vem acompanhado de uma certa deficiência intelectual, tá? Então a parte intelectual ela não se desenvolve tal como uma pessoa típica, tá? E aí com isso você tem ali alguns atrasos de aprendizagem, muitas vezes, alguns atrasos locomotores, muitas vezes, tá? São indivíduos que eles têm capacidade de reprodução, tá? Que eles não são estéreis, eles são reprodutivamente ativos, inclusive eles têm uma quantidade de hormônio sexual geralmente um pouquinho até mais elevada, né? Tanto que é uma das coisas que a gente sempre tem que tomar o cuidado de quando a gente tem um familiar com síndrome de Down, né? Ou até mesmo um filho com síndrome de Down, de você conseguir ali acompanhar os estágios de desenvolvimento dele, porque muitas vezes ele tem uma puberdade e tal, que ela tem os hormônios sexuais muito elevados e é difícil lidar com isso, tá? Então assim, a gente tem que ter uma certa paciência e tem que ser capaz de entender esse processo e de trabalhar, né, com ele da melhor forma possível, tá? Geralmente são indivíduos que vivem mais tempo, tá, galera? Eles podem chegar aí até a fase senil, mas normalmente eles morrem, né, ali entre os 40 e 60 anos, é o mais comum, tá? Porque muitos deles têm cardiopatias, então começa a ter infarto, começa a ter problemas do coração, e aí com isso você acaba, né, tendo a morte do indivíduo. Vários deles têm hipodesenvolvimento ocular, então a visão fica muito prejudicada, então vários deles têm que usar óculos, muitas vezes com graus bastante elevados por conta disso. Quando se fala de síndrome de Edwards, que é a trissomia do 18, essa é uma síndrome assim que é, né, terrível, porque realmente o indivíduo ele tem um hipodesenvolvimento muito grande, então nasce com um peso muito baixo, com crise de cianose, galera, porque o sistema respiratório ele acaba não desenvolvendo de uma forma legal, e aí o cara não respira muito bem, né? Ele tem tremores, convulsões, tem hipoplasia genital, então a parte genital dele não desenvolve legal e geralmente eles morrem antes do primeiro ano de vida, senão alguns morrem antes do parto mesmo acontecer, tá? Então já é uma síndrome também que tem uma sobrevida muito baixa. Kevin, para fins de vestibulares, o que as questões geralmente me cobram? O nome da doença e aonde é a trissomia. Então, isso aqui, galera, ó, tem que decorar. Beleza? Essa é a parte importante ali de cada síndrome, que é a qual trissomia que é e, né, o nome da doença. Certinho? Então lembre-se disso. Quando se fala de síndrome de Patot, a síndrome de Patot é uma trissomia do 13,
aqui, a maioria das vezes morre dentro do útero. Quando nasce, ele vive pouquíssimos dias, então nenhuma semana, né? É normal dele ter fenda do palato, né, ali de cima ali da boca, né? Lábio leporino, já ouviu falar desse sintoma, né? É um sintoma que é relativamente comum, tá? Então tem vários bebês que nascem com lábio leporino, que é um lábio aqui cortado junto com o palato. A gente faz uma cirurgiazinha de colar, né? De costurar esse lábio, tanto que as pessoas às vezes com uma cicatriz aqui, ó, nessa região, justamente por conta do lábio leporino, certo? Aqui na síndrome de Patau você também tem fenda ali do palato, certo? Então também nasce com essa fenda do palato e nasce com polidactilia, que é mais de 5 dedos, tá bom? Cuidado, não significa que todo mundo que tem lábio leporino tem síndrome de Patau e todo polidáctilo tem síndrome de Patau. Só do fato de você conhecer uma pessoa, ela provavelmente já não tem, tá? Porque geralmente morre antes da primeira semana de vida, mas são só sintomas que aparecem ali em bebezinhos que têm essa doença, tá bom? Síndrome de Turner, que é uma monossomia do cromossomo X, então o indivíduo ele é X0, certo? É um indivíduo, evidentemente, do sexo biológico feminino, porque só tem o cromossomo X, mas normalmente tem uma estatura mais baixa, não consegue crescer muito. A inteligência, ela costuma ser normal ou pouco deficitária. O que significa isso? O indivíduo ele consegue acompanhar, por exemplo, uma vida escolar, né? Tranquilo, talvez tenha um pouco mais de dificuldade de aprendizagem em alguns conteúdos, em algumas coisas, mas nada tão desafiador como, por exemplo, uma síndrome de Down é desafiador, beleza? Então aqui você tem, né, um déficit cognitivo que pode aparecer, só que não é um déficit tão grande, beleza? Você tem aqui malformação das gônadas, então as gônadas sexuais elas ficam infantilizadas, né? Elas acabam não tendo uma formação completa. Isso traz para o indivíduo, né, infertilidade, tá? E vários deles também têm cardiopatias, então eles podem, né, justamente ter problemas relacionados ao coração ali, que acabam diminuindo um pouquinho a expectativa de vida do indivíduo. Síndrome de Klinefelter é uma síndrome que, né, o indivíduo é de sexo biológico masculino, só que ele tem um cromossomo X a mais, tá? Então ele é XXY, perfeito? Você tem inclusive variações de síndrome de Klinefelter, XXYY também existe, tá bom? Aqui você tem geralmente uma deficiência na produção de testosterona, então o cara começa a ter um hipogonadismo, que é quando as gônadas não desenvolvem, então ele começa a ter uma micropenia, né, e os testículos reduzidos, certo? Esse cara, normalmente, ele tem ginecomastia, que é o seio mais arredondado, que é parecido, né, ali com o seio feminino. Normalmente, o crescimento de pelos, em geral, no corpo é mais baixo do que o normal. A estatura dele costuma ser um pouco mais aumentada, certo? E, normalmente, o corpo ele tem um formato mais feminino. Então, ele tem aquela deposição de gordura, fazendo com que o corpo tenha um formato de curvas, que é um formato bem comum aí no corpo feminino, certo? A maioria deles tem dificuldade de aprendizagem, então também tem um déficit cognitivo. Aqui o déficit cognitivo costuma ser um pouquinho maior do que na síndrome de Turner, tá? Aqui algumas alterações que podem ser estruturais, tá, queridos, que também acontecem. Então, alterações estruturais, elas não necessariamente geram alterações de número de cromossomos, mas pode gerar consequências cromossomais estruturais. Então, por exemplo, translocação. Tem até uma translocação famosa, tá? Que é uma translocação entre o cromossomo 14 e o 21, que gera síndrome de Down por translocação. Olha que onda, né? Viagem. Mas translocação é quando um pedaço de um cromossomo ele troca com outro pedaço de cromossomo. Lembra quando a gente falou de crossing over? O crossing over era pedaços de cromossomos homólogos. As translocações são pedaços de cromossomos não homólogos, tá? Então, por isso que dá problema, certo? Porque você acaba, né, trocando cromossomos não homólogos, é um indivíduo, alguns nascem com uma sequência a mais do que deveria e outra sequência a menos do que deveria. Você tem deleção, tá? Já ouviu falar de genes deletérios originando câncer, por exemplo, né? Então, a deleção é quando um cromossomo, na hora de replicar, ele acaba deletando um pedaço dele. E essa deleção de um pedaço dele acaba gerando, né, algum tipo de consequência fisiológica. Você tem a duplicação, que é quando na hora de duplicar o cromossomo, ele acaba gerando uma sequência a mais, então como se fosse repetindo a mesma coisa, tá? E isso também pode gerar uma alteração fisiológica no indivíduo. Você tem a inserção, que é quando um pedaço de cromossomo ele é inserido no outro, diferente da translocação, que é uma troca, a inserção sai de um e coloca no outro.
Você tem a inversão, que é quando você muda a ordem que aparece no cromossomo. Você tem um cromossomo em anel, que é quando as pontas elas viram pontas adesivas e o cromossomo se fecha, formando um anelzinho, o que altera muito a expressão gênica daquele cromossomo, tá bom? E aí, como curiosidade, tem uma síndrome que é bem interessante, chamada síndrome do cri do chá, tá? Cri do chá significa grito do gato, beleza? Então, a síndrome do cri do chá, ela é uma síndrome bem, assim, bem rara, vamos dizer assim, e ele é uma síndrome de deleção, tá? Então, tem uma incidência muito baixa, e ele é uma síndrome de deleção ali do cromossomo 5, da perna menor do cromossomo 5, o que gera, né, ali uma alteração no indivíduo bastante grande. Uma outra é a translocação, né, que a gente falou, né, do síndrome de Down, certo? A gente falou tanto do mosaicismo como também da translocação, que são as síndromes de Down mais diferentes, né? A gente chama isso de translocação robertsoniana, que é uma das translocações mais famosas que tem. Foi a única, para ser bem honesto, que eu já vi em prova aparecendo. Beleza? Galerinha, até aqui de boa? Conseguiram entender a nossa aula de hoje? Então, uma aula bastante informativa também, falando sobre essas aneuploidias. De novo, é legal conhecer sobre todas elas, é interessante, socialmente é muito importante, eu acho que conhecer e entender esse processo para você conseguir, enfim, para você conseguir viver em sociedade, para você conseguir, né, muitas vezes entender aquilo que você está vendo, mas também é interessante você saber o nome da doença e aonde, o nome da síndrome, na verdade, e aonde que está a alteração cromossômica dela. É muito importante, tá, galera? Para que você, de fato, consiga chegar e acertar as questões sobre isso, tá bom? Um beijo e um queijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.